Não é sobre a gente estar pronto, é sobre a gente ter um coração disponível. É só isso que Deus quer, corações disponíveis para fazer a obra que Ele tem. Então, não é sobre a gente viver, às vezes, os nossos sonhos, é viver os sonhos que Ele tem pra gente e que são muito, muito maiores do que qualquer sonho que a gente possa ter. Porque foi tudo muito rápido. O dia que eu abri o meu coração e dei o sim em obediência pro Senhor, Ele abriu todas as portas, assim, numa velocidade que só Ele poderia fazer. Que nas mãos humanas, assim, quem olha, vê, dá pra ver que foi a mão dele, porque não tem como ser de outra forma. Porque durante todo esse processo, assim, Deus literalmente revirou a minha vida de cabeça pra baixo. Ele mudou tudo. Mas eu sempre senti uma paz no coração, tanto eu quanto o meu sócio. No processo inteiro, a gente sentiu uma paz, porque a gente tinha certeza que era de Deus. Mas eu tinha certeza porque Deus tinha falado comigo sobre isso. Ele tinha confirmado pra mim. Quem tinha me confirmado tinha sido Ele, não tinha sido mais ninguém, não tinha sido outra pessoa. Eu tinha ouvido dele. Então eu acredito muito nisso. Quando a gente busca Ele, quando a gente tem intimidade, Ele vai abrindo o coração dele pra gente. Seja muito bem-vindo ao podcast Marcas com Alma. Eu sou a Fabiane Arcos, publicitária e especialista em branding e posicionamento. Mas hoje você não vai ouvir falar só sobre empreendedorismo. Esse podcast primeiro nasceu no coração de Deus e aqui nós teremos conversas muito profundas sobre fé, espiritualidade, sobre coisas que acontecem no empreendedorismo que muitas vezes não são postadas no feed. E hoje eu conto com uma convidada muito especial. Ela tem uma história profética e com certeza aquilo que ela vai compartilhar aqui com você vai inspirar a sua fé e o seu negócio. Seja muito bem-vinda, Lu, é um prazer ter você aqui nesse podcast. Obrigada, Fabi, o prazer é meu. Eu sou a Luana, cristã, filha e serva de Deus. Sou também filha do Jamerson e da Viviane. E também trabalho com sorrisos, eu sou dentista. Hoje ela vai compartilhar aqui uma história muito especial. A Luana, além de ser essa mulher maravilhosa, profissional incrível e também a nossa cliente lá da Sinal, nós convidamos ela no intuito de inspirar a sua fé, porque ela carrega uma história muito especial por trás da clínica e eu já gostaria, Lu, de iniciar esse episódio, que você compartilhasse um pouquinho lá de trás, como que Deus te deu uma clínica, porque foi Deus que deu, gente. Foi Ele quem me deu e foi muito especial, assim, que Deus estava falando ao meu coração já há muito tempo que a caixinha onde eu estava não estava me servindo mais. E eu sentia um incômodo no meu coração que antes eu não sentia. Sempre foi um lugar que eu gostei muito de trabalhar, né? Gostava muito da profissão que eu tinha, né? Sempre amei ser dentista, sempre foi uma coisa que brilhou os meus olhos. Mas eu não estava me sentindo mais feliz. E aí eu estava me perguntando, será que eu não estou mais feliz na minha profissão? Ou será que é um ambiente? Mas era um ambiente que já era muito cômodo para mim. E aí eu comecei a tentar entender. E aí um dia, Deus me convidou para ir participar de um curso, né, basicamente, que a Fabi até proporcionou com a Sinal, né, que chamava Marca na Mente. E eu, sem entender, estava lá nesse evento, que era um evento de empreendedorismo, sem nem mesmo eu ser uma empreendedora. Mas Deus já veio falando comigo desde aquele tempo sobre isso, né? E aí naquele dia, naquele evento, Deus falou muito comigo sobre o que a gente realmente é chamado para ser dentro da nossa profissão. E eu lembro que eu fiquei me questionando, mas será que eu tô na profissão certa, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? E fiquei com essa incógnita no meu coração e aquele coração queimando por alguma coisa nova. E aí, passado esse tempo, eu fui sentindo as coisas me direcionando que eu deveria ter o meu consultório. E eu ficava assim, mas como que eu vou ter o meu consultório? Tem um consultório muito caro, é muito difícil, eu tô acostumada a trabalhar com um tipo de odontologia, que era odontologia digital, que todos os equipamentos, que as coisas eram muito caras. Mas aí eu comecei a direcionar minhas orações para isso também.
Mas eu lembro que eu tinha muito receio de sair da onde eu tava, onde era muito confortável pra mim, onde eu já tinha uma carreira ali consolidada, que poderia ser um lugar ali que eu poderia continuar trabalhando pro resto da minha vida tranquilamente. Foi um lugar que me serviu por muito tempo, assim, tenho muita gratidão, porque aprendi muito dentro daquele lugar que eu tava. Mas Deus já estava me direcionando para um novo tempo. E em um certo determinado tempo depois disso, as pessoas começavam a vir me questionar. Lu, e quando você vai ter o seu consultório? Quando você vai ter o seu consultório? E eu ficava assim, nossa, mas será que é tempo de eu ter o meu consultório? Porque, né, do nada, tantas pessoas vindo me trazer esse questionamento. Até que um dia você me chamou para conversar num evento na loja de uma amiga nossa. E aí você veio me dar o testemunho da história do seu marido, contar a história dele. Eu acho que você nem sabe isso, nunca nem compartilhei isso com você. E aí você falou assim pra mim, olha, Lu, aconteceu assim, assim com o Daniel, chama alvo por conta disso. E aí eu peguei, naquele dia, eu fui bem audaciosa, assim, com Deus. Eu sempre fui audaciosa, assim, com meu pai. E aí eu falei assim, Senhor, se é isso mesmo que o Senhor quer, então o Senhor me confirma nessa passagem também? E foi muito, assim, né, Deus, ele é muito detalhista. Ele me acordou naquela noite. Uau! Naquela noite, assim, pontualmente, naquela mesma noite, naquela madrugada eu acordei e eu sempre tive um hábito de colocar uma pregação pra assistir quando eu acordo de madrugada. E eu coloquei uma pregação. E exatamente aquele versículo, aquele capítulo e versículo foi o versículo que o pastor estava pregando naquela pregação. Uau, glória a Deus. E aí eu falei assim, eu entendi, Senhor, que é isso que o Senhor quer. Eu falei assim, então se é isso que o Senhor quer, eis-me aqui, eu vou fazer. Peguei e falei assim, pode mandar que eu vou fazer do jeito que o Senhor quiser. E aí foi desse dia que todas as portas se abriram e que ele fez tudo acontecer. O poder da obediência. E sabe que é interessante? Porque por mais que a gente monte aqui, pessoal, perguntas, eu até falo para as convidadas, não vamos nos prender, porque o Espírito Santo muda tudo. Você comentou sobre o evento do Marca na Mente. Eu nem lembrava desse evento e a forma como aconteceu ali, que já houve um ambiente profético. E para mim, naquela época, eu acredito que eu comentei com você também, porque nós já nos conhecíamos, né, fora do empreendedorismo. Eu comentei que eu estava dando um passo de fé também, porque Deus estava me pedindo para fazer um evento em um formato que eu nunca fiz, para falar com o público, né, de empresários. Então não era um público de empreendedoras que estavam começando júnior, já era um empresário sênior. E ainda olhei para você e falei assim, Lu, eu sinto que você precisa estar lá. Ore. Ore, tá aqui o site, dá para parcelar e vambora, se Deus direcionar. E Deus confirmou no seu coração. E o que eu vejo? Foi um ambiente profético que você se colocou. E o que eu trago aqui como até uma inspiração para quem está nos assistindo? Muitas vezes as pessoas esperam ter tudo pronto. Quando eu tiver a minha clínica, a minha equipe, quando eu tiver tudo redondinho, aí eu vou acessar ambientes como esse, porque daí eu estou empreendendo, aí eu já sou uma empresária, aí já faz sentido. Mas muitas vezes Deus sempre vai nos chamar quando nós não estamos 100% prontas, mas é nesse processo que Ele vai nos levando à preparação. Então você já deu um movimento profético, poderia ser em qualquer outro evento, seja no meu, qualquer de outra pessoa, mas a sua obediência, esse movimento profético que você fez, orou, Deus confirmou e as portas foram se abrindo. E tem uma história linda por trás, né? Tanto do nome, que na época nós conversamos ali, a gente desenvolveu o branding na marca, mas o objetivo desse podcast não é falar sobre esse não. É falar naquilo que o Senhor fez através da vida da Luana, e eu gostaria que você partilhasse como que foi essa experiência espiritual que você viveu, porque Deus foi claro com você que Ele te deu essa clínica. Foi. E eu acho que isso que sempre me moveu com paz e tranquilidade. A gente estava até falando, né, você acabou de comentar, e eu vejo que não é sobre a gente estar pronto, é sobre a gente ter um coração disponível. É só isso que Deus quer, corações disponíveis para fazer a obra que Ele tem. Então, não é sobre a gente viver, às vezes, os nossos sonhos, é viver os sonhos que Ele tem pra gente e que são muito, muito maiores do que qualquer sonho que a gente possa ter. Então,
Eu acho que eu fiquei com o meu coração disponível e até o nome da clínica foi algo que ele me deu, assim, todos os desenhos da clínica foi ele que me deu tudo. Eu até brinco, assim, com os meus familiares, as pessoas mais próximas, eu falava assim, eu tô me sentindo Noé. Com todos os detalhes, assim. E o nome Essential, no dia lá do evento do Marca na Mente, a gente tinha um exercício que você deu uma dinâmica pra gente e tinha uma folha onde a gente tinha que escrever um mapa da marca. Só que eu não tinha uma marca, mas eu tinha uma experiência na odontologia, eu tinha uma clínica que eu já trabalhava, as experiências que eu já tive com os meus pacientes, e eu tinha algo no meu coração da forma que eu queria que a odontologia fosse levada para as pessoas. E foi isso que eu escrevi, um pouco do que eu tinha no meu coração naquele mapa na mente. E uma das coisas que eu tinha escrito ali é que eu queria que através da minha profissão, que dentro do meu consultório, as pessoas conhecessem a verdadeira essência, e que a verdadeira essência é Cristo. E aí, isso tudo estava escrito. E no dia que eu falei pra Deus, Senhor, eis-me aqui, o Espírito Santo falou assim pra mim, cadê aquele papel do mapa na mente? E eu lembro que eu saí, isso assim, foram 6 meses depois do evento. E eu falei assim, será que eu tenho esse papel ainda? Saí procurando esse papel na minha casa. Aí eu encontrei o papel. E quando eu abri, eu comecei a ler, era como se todo esse desenho da essência que vocês veem hoje, estava ali escrito. Tudo o que eu queria, todo o planejamento de como que eu queria que a clínica fosse, do que fosse apresentado. E quando eu terminei de ler o papel, o Espírito Santo me soprou o nome, que era Essential. Que lindo, você nunca contou isso. Ela tá contando aqui agora, eu tô emocionadíssima. Que especial. Muito. E como que foi esse processo, Lu? Porque assim, Deus te confirmou, ok, estou te chamando para o empreendedorismo. Como foi o processo, então, no quesito de tanto investimento, passos de fé, o lugar que Deus posicionou, que Deus mostrou? Como que foi todo esse processo para inspirar as pessoas? Porque o que eu vejo? Tem muitas pessoas que entendem que Deus chama ela para empreender ou para um projeto grande. Mas e o como? Você já tinha tudo pronto? Não. Como foi viver esse processo? Bom, foi assim, né? Eu já tinha dado o start para Deus. Eis-me aqui, pode me dar que eu vou fazer. E eu comecei a orar intencionalmente a isso, né? Pedindo então para Deus me mostrar, me dar estratégias. Eu lembro que eu até orava assim, Senhor, eu só sei pôr a minha bunda no mocho e atender o meu paciente, sentar ali e fazer isso. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei administrar, eu não sei fazer os bastidores de uma clínica, né? Eu só sabia sentar dentro do mocho e atender o paciente. E aí um dia eu tava conversando com um casal de amigos meus, que eles, né, são meus irmãos, assim, de caminhada, e contando que Deus tava falando isso comigo, né? Aí o marido dessa minha amiga falou assim pra mim, Lua, e qual que é o seu plano de ação? Aí eu assim, eu não tenho plano de ação. Eu já falei pro Senhor que eis-me aqui e tô orando pra Ele me mostrar como eu vou fazer, porque eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei que eu vou fazer. E aí passou. Alguns dias depois, a gente tava num café, tomando café, conversando, e ele tava me falando que ele não tava entendendo o que Deus tava fazendo na vida dele, que tava tirando ele de alguns lugares, que tava fechando algumas portas pra ele, e aí ele não tava compreendendo. E a gente conversando sobre isso, nós entramos no assunto do consultório, da clínica, né? E ele é consultor empresarial, né? Tem uma empresa de consultoria, é administrador. E a gente conversando porque ele estava querendo me ajudar a abrir um pouco a minha mente de como eu ia dar esse passo, sabe? E aí a gente começou a colocar assim um guardanapo, teria que ter isso, aquilo, você primeiro tem que começar fazendo isso, organizar, ele me instruindo assim como um pai mesmo, sabe? Aí nisso a esposa dele ligou, aí ele, tô aqui no café com a Lu ainda, tudo, né? E aí ele brincou e falou assim, eu e a Lua vamos abrir um consultório. Porque a ideia era ter um consultório, não era ter uma clínica. Aí ela falou assim, eu sei, vocês vão mesmo. Lembra aquele dia que vocês estavam em casa e você perguntou pra Lua qual era o plano de ação dela? O Espírito Santo falou que você era o plano de ação dela. E aí ele ficou meio mudo assim no telefone, você não sabe o que ela acabou de falar.
Aí a gente ficou assim, sabe, se olhando. Eu falei assim, vamos orar intencionalmente sobre isso, porque se for isso, vai acontecer. E a gente começou a orar e Deus foi confirmando as coisas pra gente. E aí eu lembro que daquele dia em diante a gente sentou diversas vezes num café e começamos a colocar as coisas no papel. A planilhar o que a gente precisaria, o que a gente faria, tudo. E como eu falei, era para ser um consultório. E aí eu lembro que a gente, nas primeiras semanas do ano, porque foi tudo muito rápido, o dia que eu abri o meu coração e dei o sim em obediência para o Senhor, Ele abriu todas as portas, assim, numa velocidade que só Ele poderia fazer. Que nas mãos humanas, assim, quem olha, vê, dá pra ver que foi a mão dele, porque não tem como ser de outra forma. E a gente saiu pra ver 2 cadeiras odontológicas, só pra ir ver, pra conhecer, pra entender, pra saber quanto a gente gastaria, tudo. E aí a gente saiu de lá com 2 cadeiras compradas, tipo assim, 5 dias depois dessa conversa. E aí foi meio que assim, né? Agora a gente acha que não tem mais volta, né? Agora vamos começar a procurar um lugar. E aí nós começamos a procurar um lugar. E eu lembro que eu queria algo muito específico, muito, eu quero assim, assim, assado. Eu sabia até o prédio que eu queria, o tipo de sala que eu queria. E aí a gente começou a visitar e não gostava de nada. Nada, nada, nada. Aí até que um dia eu tenho uma amiga que ela tem uma loja de móveis planejados. E aí eu falei assim pro meu sócio, vamos lá pra gente ter uma ideia de quanto que a gente vai gastar de móveis planejados, porque a gente estava planilhando os gastos que nós teríamos. E aí nós fomos lá para conversar com ela, né? Ela é uma amiga minha de longa data já. E aí eu contei para ela o nosso projeto, tudo. E aí ela brincou com a gente, ela falou assim, nós estamos alugando aqui, a gente vai reformar e vai alugar. Abrem a clínica aqui, vocês não querem ver? E eu não queria, porque eu não queria numa casa. Mas eu fui por educação, a gente foi ver o lugar, tudo. Eu não gostei. Ela falou assim, nossa, deu pra ver na sua cara que você tinha detestado o lugar. E aí passou disso, eu lembro que a gente tava orando muito intencional sobre o lugar. E no dia seguinte que a gente pisou lá dentro, eu lembro que no meu devocional eu tenho até uma foto. Na minha Bíblia, na página que eu tava lendo, tava escrito estabeleçam-se aqui diversas vezes. Uau! Estabeleçam-se aqui. Eu até tirei uma foto, mandei pro Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, será que é lá a clínica? Porque... Mas continuamos orando intencionalmente sobre isso. E aí eu tava na igreja um dia no culto. Eu tava só louvando, eu só tava adorando a Deus naquele momento. Eu lembro que eu não tava pedindo nada. E o Espírito Santo soprou bem assim pra mim, faça uma proposta. E aí eu entendi que era uma proposta pra fazer pra aquela casa que a gente tinha visitado. E aí nós fomos, falei pro Rodrigo, olha, Deus falou pra eu escrever uma proposta. E aí ele falou, Lua, se Deus mandou, então manda. Aí eu escrevi uma proposta e mandei pra essa minha amiga e ela falou assim, eu vou conversar com o meu pai. E depois a gente senta pra conversar. Aí passou alguns dias, nós viemos aqui na casa e nós fomos conversar com eles. E eu lembro que, né, como eu disse no início, que eu tava falando que eu tava me sentindo o próprio Noé, né? Porque Deus intencionalmente foi me dando cada detalhe, como se eu estivesse construindo a arca dele. E uma das coisas que ele tinha me falado logo no início, que era pra eu construir a arca, que esse era o meu papel. E o papel dele era fazer chover, que eu não tinha que me preocupar. E aí eu orei muito intencional, pedindo para que ele me confirmasse as coisas através de um arco-íris, porque esse era o sinal que ele tinha feito com o povo. E aí a gente estava conversando com essa minha amiga e o pai dela sobre aquela proposta que eu tinha feito para eles, sobre aluguel, enfim. E aí ela começou a falar que eles iam sair de lá, que ela já tinha falado com a dona da casa e que ela estava orando e pedindo para Deus confirmar se era para eles ficarem ou se era para eles saírem. E aí ela falou que no primeiro dia do ano, Deus falou com ela e falou que era para ela ficar naquela terra, que ali era a terra que ele mandaria azeite e mel. E aí quando ela chegou para conversar com o pai dela e a irmã dela, falou assim, olha, Deus pediu para ficar. Eles falaram, se Deus mandou, então a gente vai ficar. E 5 dias depois, eu e o Rodrigo aparecemos lá para fazer um orçamento de imóveis planejados. Foi resposta para eles também.
Foi. Não, o mover de Deus é incrível, né? Como ele vai movendo tudo ao redor, né? Como ele vai unindo os propósitos. E aí, enquanto a gente estava na mesa conversando sobre a proposta, ela tem uma filhinha de 5 anos. A filhinha dela falou assim: mãe, pega um papel que eu quero fazer um desenho pra tia Luana. E aí, ela veio com o desenho enquanto a gente conversava na mesa. E o desenho era um arco-íris com meu nome escrito. Meu Deus, que lindo! E aí, foi lindo, assim, foi muito, muito especial. Eu só olhei, assim, pro desenho e falei assim, é aqui que Deus Posso preparou. puxar um gancho? Às vezes a gente pede alguns sinais para Deus e a gente pensa no óbvio. Qual seria o óbvio na sua história? Eu abri a janela e tinha um arco-íris. Choveu e tinha um arco-íris. Mas olha a forma como que Deus fala. Ele é detalhista. Então o sinal, ele veio, mas na forma dele, através da vida da filha da sua amiga. Muito especial. Muito. Muito especial. E foi assim que ele nos deu o lugar. Que incrível. E aí, se ele confirmou se é aqui, então vamos construir. E aí que nós começamos a construção da arca. Que por sinal ficou lindo. Tudo lá glorifica o nome do Senhor. E o que eu vejo de mais inspirador nessa história, principalmente se tratando no viés do empreendedorismo, nós sabemos que o empreender, eles são sim altos e baixos, né? Esses processos que as pessoas vivem, nós vivemos. Mas quando você consagra ao Senhor, tudo tem que ser feito com muita excelência. Eu tenho esse princípio no meu coração. Então, se o meu negócio é do Senhor, eu vou fazer do bom e do melhor. Eu até brinco, assim, às vezes eu não tenho dinheiro nem pro mais barato, nem pro mais caro. Deus mandou fazer, eu já vou logo no mais caro. Ué, Deus mandou fazer, já vamos no melhor. Não fica mais fácil assim. A escolha, nem tenho dificuldade na escolha. Já vamos logo no mais caro e no melhor. Porque Deus está direcionando e Deus vai vir com a provisão. Claro que assim, não é ser imprudente. Você precisa ter o quê? Uma confirmação. E pontos que eu vejo da sua história. Primeiro, Deus ele nunca vai olhar a nossa conta bancária. Então, ele sempre vai dar um projeto muito maior do que a nossa conta bancária poderia suprir. Porque ali acontece o milagre, ali acontece a provisão. Ali nós dependemos do Senhor. Segundo ponto que eu vejo, Deus ele vai confirmando no processo. Você não tinha tudo pronto, você nunca imaginou que ia ser uma casa, que ia ser uma clínica, nunca imaginou nem que ia empreender. Então você foi dando passos e o processo vivido com o Senhor, Deus foi confirmando. E o terceiro é que a fé dentro do empreendedorismo, ela é uma base sólida como uma rocha, Lu. É ali que você vai ter a firmeza quando o dia mal vier, porque infelizmente o dia mal vem, e está na Bíblia, né? O choro pode durar uma noite, mas a tua alegria vem ao amanhecer. Deus falou, através de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo por nós. Então o dia mal ele vem, mas é isso que você viveu, essa confirmação, essa experiência sobrenatural que você viveu, que vai te dar um firmamento na rocha mesmo que é Cristo, para quando o temporal vier, o dia mal vier. Eu posso lhe servir um chá? Sim, por favor. Vocês estão recebendo tudo que está acontecendo aí, né? Forte, forte, forte esse episódio e muito inspirador tudo isso que a Lu tem vivido. E trazendo uma reflexão com base na história dela, talvez Deus já tenha falado ao seu coração muitas coisas e confirmado muitas coisas. Que você possa também trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Seguindo aqui, eu queria perguntar se, depois que você viveu todo esse processo com Deus, que eu imagino que a mudança interna, Lu, foi muito grande também. Porque quando a gente tem um negócio e Deus mexe no nosso negócio, Ele mexe em tudo. O que você sentiu que na Luana mudou? O que mudou dentro da Luana para fora através da clínica e através desse chamado no empreender? Eu acho que não é nada sobre mim. Eu sou filha única, né? Eu sou filha única, eu sou neta única. Então eu sempre fui um pouco individualista, vamos se dizer assim. Mas o que eu tenho aprendido é que nada é sobre mim, que nada é pra mim, que tudo é sobre o outro. Até na minha própria profissão mesmo, é sobre servir o outro. E que tudo que a gente faz aqui é de fato para servir a Deus de alguma forma. E eu acho que eu ainda tô me descobrindo, acho que eu ainda tô aprendendo quem eu sou, acho que eu tô me
conhecendo ainda. Eu acho que vai ser um processo que ainda vai perdurar por um tempo, sabe? Eu imagino, eu imagino. E é muito inspirador ouvir histórias como a sua, porque inspira não somente a nós, e ouvir você, o Espírito Santo tem ministrado muitas coisas aqui ao meu coração. Então, obrigada por você ter aceitado vir até aqui, expor sua história ao mundo e compartilhar principalmente aquilo que o Senhor tem feito. O que eu vejo nisso tudo, né, olhando um pouquinho de fora, é que talvez tem muitas pessoas que até têm um sonho de empreender, Lu, mas falando por mim, tá? Eu nunca tive um empreendedor, uma empreendedora, um empresário na família que eu olhasse como referência. E talvez essas pessoas passem por isso também. Não tem ninguém que é uma referência, que vai me ensinar. A gente tem o melhor, que é Deus. Se Deus te direcionou no negócio, Ele vai ser o melhor investimento. Ele vai ser o melhor estrategista. Ele vai te conduzir em todas as coisas que você precisa fazer. Que é o que vocês viveram nesse processo, né? E eu gostaria que você partilhasse mais uma coisa muito especial que o Espírito Santo me lembrou aqui. Que também foi um sinal e uma confirmação. Tá. Você comentou que não queria a casa. E quando a gente fechou lá atrás o Brain, fazer toda a estratégia, na verdade nem tínhamos fechado ainda, né? Eu havia passado o orçamento, eu passei o orçamento e falei assim, pessoal, aproveitando que a gente já tá no meio aqui, né? Todo mundo acredita em Deus e Deus direcionou, vamos orar. Porque se Deus pede para orar, eu vou orar também nos negócios. Eu não tenho muito essa timidez nessa parte. Deus pediu, vamos fazer. E nós oramos ali. E no que nós oramos, Deus entregou algo. Eu gostaria que você compartilhasse para as pessoas verem o seguinte, não foi a Fabi, mas o mundo espiritual, ele é real. E muitas vezes ele é mais real do que o nosso mundo natural. E as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Às vezes as pessoas pedem confirmação e Deus está falando o tempo todo. E muitas vezes elas não conseguem ter essa clareza. Então compartilha como foi essa experiência, essa história da casa. A gente fez aquela reunião, foi a primeira que a gente fez, só pra você apresentar um pouco do seu trabalho pra gente entender. Aí nós oramos, e aí você falou assim, olha, eu tive uma visão de 2 colunas na entrada do lugar. E aí eu lembro que eu até fiquei assim, nossa, que prédio de Jundiaí que tem 2 colunas na entrada. Fiquei pensando. E aí pouco tempo depois eu até convidei você e a Alia para irem comigo orar. Teve essa confirmação do arco-íris, mas antes teve muita oração também dentro da casa, dentro do ambiente, para saber se aquele era o lugar mesmo que Deus tinha preparado. E eu lembro que aí você me mandou uma mensagem assim, Lu, manda uma foto para mim da entrada da casa. E quando eu mandei a foto, você falou assim, meu Deus, eu tô toda arrepiada. É exatamente as 2 colunas que eu vi na entrada. Que eram colunas que elas não eram clássicas, colunas que você coloca para sustentar um alicerce. Elas tinham um acabamento. E o que eu gostaria de explicar para você que está nos assistindo? Deus, Ele fala conosco de diversas formas. Então, Ele fala através da oração, Ele fala principalmente através da palavra dEle, que é a Bíblia, em meio louvores. E nós acreditamos que existem dons espirituais, assim como uma visão, que quando eu fechei o olho ali, eu via essa coluna, as 2 colunas e o acabamento em cima. E eu até falei pra ela, nossa, mas não é uma coluna comum, é um estilo meio que neoclássico, assim, diferente. Foi exatamente a coluna que tem na entrada daquela casa. Então Deus, Ele confirma, eu nunca vi o lugar, eu não sabia que lugar que era aquele. Então não é sobre a Fabiane, é sobre aquilo que Deus desejava fazer para a Luana. E que nós somos somente um instrumento nas mãos do Senhor. Então, que você também, de uma forma muito profética, assistindo esse episódio, possa orar, né, Lu, com ousadia e falar, Deus, destrava os meus dons. Eu quero ter visões, eu quero ter sonhos proféticos, eu quero viver experiências sobrenaturais. Me destrave para que eu possa viver coisas sobrenaturais com o Senhor. Porque são essas experiências que nos sustentam todos os dias, né, Lu? Traz à memória aquilo que traz esperança. Eu falo muito que, assim, Deus não tem filhos preferidos. Ele tem filhos próximos. Eu acho que é muito de ser íntimo de Deus. Porque durante todo esse processo, assim, Deus literalmente revirou a minha vida de cabeça para baixo. Ele mudou tudo. Mas eu sempre senti uma paz no coração. Tanto eu quanto o meu sócio. No processo inteiro, a gente sentiu uma paz. Porque a gente tinha certeza que era de Deus. Mas eu tinha certeza porque Deus tinha falado comigo.
sobre isso. Ele tinha confirmado pra mim. Quem tinha me confirmado tinha sido ele. Não tinha sido mais ninguém. Não tinha sido outra pessoa. Eu tinha ouvido dele. Então eu acredito muito nisso. Quando a gente busca ele, quando a gente tem intimidade, ele vai abrindo o coração dele pra gente. Muito forte. Eu estou aqui sendo ministradíssima através disso. Lu, posso te servir um bolinho? Pode, por favor. Aqui nós temos um bolinho, tá um cheirinho de fubá com goiabada. Meu A goiabada, preferido. na verdade, ela é proposital pelo branding, a cor da marca, Entendi. tá? Não, assim, ó, eu queria resistir, mas é o meu preferido. E tem gostinho de infância, de casa de vó, Casa de vó. memória afetiva. Enquanto eu vou lhe servir, eu já vou soltar uma outra pergunta aqui para você ir nos respondendo. Tá bom. O quanto que você teve uma certeza, Lu, depois que a clínica já inaugurou, que você agora já está atuando, que realmente existe um chamado no empreender? Porque tem pessoas que pensam assim, vou abrir um CNPJ para ter mais tempo de vida com os meus filhos, qualidade, enfim, ganhar mais dinheiro, seja qual for o seu objetivo. Mas quando você entendeu que não, aqui tem um chamado, porque eu tive o privilégio de inauguração da clínica e uma das coisas que seu sócio falou é que um ambiente ali era um ambiente de muitas curas. Não só para tratar o sorriso, não só para você se sentir bem. Qual foi essa virada de chave de o meu empreender é um chamado também no mundo espiritual? Isso acho que foi antes da clínica que eu tive essa perspectiva e que eu acho que foi até isso que me moveu para querer ter a clínica, para querer ter o meu espaço. Um ambiente, eu vi aqui nos consultórios, dentro, né, do meu consultório, as pessoas chegavam e elas se abriam muito, muito além da odontologia, sabe? De sentar lá e abrir a vida delas, de abrir as dores delas. Num primeiro bate-papo que eu sempre tenho o hábito de fazer com os meus pacientes, que eu sempre primeiro sento na mesa, quero conhecê-lo, quero entendê-lo. E nesse quero entendê-lo e conhecê-lo, as pessoas se abriam muito pra mim. E aí que eu entendi que não era sobre a odontologia, e entra também no servir, que a nossa profissão não é só sobre nós. É sobre realmente Deus nos usar dentro daquilo que Ele nos colocou. Obrigada, Fabi. E aí eu comecei a entender que não era sobre odontologia, era sobre as pessoas que Deus queria levar para dentro do meu consultório para que elas fossem curadas através da minha vida. E isso carrega uma responsabilidade e um peso muito grande, né? Eu tenho vivido nos últimos tempos, porque assim, só para contextualizar, eu já tentei separar por muitas vezes. Tentar separar quem que é a Fabiane empresária, a Fabiane da Sinal, a Fabiane que é a intercessora, a Fabiane que... Enfim, e não dá. É tudo um pacotinho só. E eu tenho vivido dentro do negócio experiências sobrenaturais. Antes, Lu, eu ficava muito presa no sentido de metas, estratégias, porque eu trabalho com planejamento, né? Eu trabalho com estratégias, então automaticamente eu trazia muito disso para a empresa. Até que chegou um momento que o Espírito Santo me confrontou nessa dependência. Porque o que acontecia? Um exemplo, tem que vender tanto. Se vendesse um pouquinho menos, a meta não bateu. Né? Uma frustração absurda, mas assim, faltou pouca coisa. E daí eu ficava muito naquela ânsia, muitas vezes ansiedade, de querer bater meta e eu me perdia no processo e ficava na meta. Aí eu entendi, eu vou parar de fazer meta, não é que eu vou ser negligente, mas eu irei parar de fazer metas e eu vou viver na dependência do Senhor. E o que eu tenho vivido? Com você foi assim, a gente já conversou nos bastidores, né? Fim de ano eu perdi uma pessoa muito querida para mim, que foi a minha avó. Ela me criou, cuidou de mim, então foram alguns meses desafiadores entre idas e vindas no hospital. E quando Jesus a recolheu, ela fez e faz muita falta. Então era uma fase que eu já tinha me desprendido de metas, mas o meu emocional estava vivendo um luto, muito abalada. Praticamente eu não queria trabalhar, né? Porque foi a primeira vez que eu perdi alguém muito especial próximo. E eu lembro que quando a gente conversou, fim de ano, você falou, Fabi, Deus está direcionando, eu tô pensando em abrir uma clínica, Deus tem confirmado, se realmente for acontecer, eu não imagino outra pessoa sem ser você, a sua equipe, como que a gente vai fazer? Aquilo para mim, Lu, foi um convite de resgate mesmo, da parte do Senhor, de eu continuar.
Porque, falando no quesito, né, de temperamentos, eu sou melancólica, eu sou mais introvertida, então eu pendo um pouco mais para esse lado depressivo e eu fui me afundando. Eu entrei num limbo, assim, que, eu vou fazer o que dá e é isso, e Deus não me manda mais nada. E o fato de nós termos feito esse projeto juntos, além do aprendizado que eu tive, que nós vivemos muitas experiências, eu vejo que foi um renovo da parte do Senhor de uma forma profética. Filha, tudo bem, o tempo de choro, de luto, eu entendo, mas você não pode paralisar o seu chamado, você não pode parar aquilo que eu te comissionei, porque poderia ser qualquer outra pessoa, Lu, mas por que Deus colocou exatamente a Sinal junto com a Fabi no seu coração? Porque eu também precisava viver esse processo de resgate, de renovação. Hoje eu falo com muita paz e muita saudade, porque a saudade fica, né? Embora foi algo um pouco recente. Mas o que conforta muito o meu coração é saber que ela partiu com Jesus. A gente fez uma oração no hospital, ela aceitou Jesus. E caminhar com Deus, o que eu tenho ouvido nesse processo? Mesmo que venham as dores, o dia mal, a luta, os lutos, dificuldades, com Jesus a gente consegue reabastecer, se reerguer. É literalmente viver o versículo que ele fala que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa e ele vai nos fazer cada vez mais forte, né? É na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, quando Paulo pediu para tirar o espinho da carne. Então, empreender nesses altos e baixos que nós passamos, como vencer? Estando com Jesus, gente, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Você ouviu quase uma hora aqui de bate-papo para ouvir que você precisa ter Jesus na sua vida. Ele é tudo que a gente precisa, né? E a gente, como filhas de Deus, como servas de Deus, o empreendedorismo, eu acredito que é sobre isso. Eu falo que eu ainda sou funcionária, mas sou funcionária dele. Porque a gente está aqui para servi-lo, para trazer o reino dele para a terra e para que outras pessoas também possam conhecê-lo. Assim como nós fomos encontradas, como nós fomos salvas e tiradas da onde nós estávamos e limpas, outras pessoas vão ser através das nossas vidas, o que ele vai fazer através do que ele nos comissionou. Uau! Gente, só um adendo, esse bolo aqui tá maravilhoso. E eu quero até puxar um gancho, o bolo é de uma prima minha, que ela empreende, começou a vender os bolos na casa dela, porque ela engravidou na época e tudo mais. E ela entrega com tanto capricho. E daí, quando a gente comentou do podcast, eu falei assim, Aline, precisamos do bolinho. Vou encomendar um bolo de goiabada. Que é o meu preferido. É maravilhoso. E olha o cuidado que ela teve. Ela falou, Fabi, já que você tá falando da cor, né, e tudo comunica, por que a gente não coloca a goiabada ali toda na parte de cima? Olha o detalhe, né? Olha o brand. Então, olha o detalhe, o cuidado. No seu negócio, às vezes o cliente vai e pede uma coisa que você também pode adaptar e entregar o melhor. Mas... continuando o gancho aqui, dentro dessa questão que eu vejo, a clínica, ela mexeu muito com você, né? Eu te conheço fora também do empreendedorismo e eu percebo que sua postura mudou, sua vestimenta mudou, que nós temos uma grande amiga que faz isso conosco, nessa vestimenta, que inclusive tem um episódio dela, tá? Que foi da Alia. Convido você a assistir. Muito especial, vale a pena. Ela fala sobre vestir a glória de Deus. É maravilhoso, é poderoso esse episódio. Assiste lá. E eu vejo que muita coisa em você mudou. Como que você se enxerga hoje, Lu? E quem que era a Luana alguns meses atrás? Porque o que Deus fez na sua vida foi assim, pluf, o de repente do Senhor, né? Foi um reboliço. O que você sentiu que mudou muito forte em você? Como mulher, como filha de Deus, como amiga? Eu acho que eu ainda estou descobrindo um pouco disso, mas eu vi o processo de construção da clínica, a obra, como um processo em mim. Às vezes eu achava que a obra estava demorando tanto e hoje as pessoas elas falam assim, nossa, como foi rápido. E aí eu fico assim, foi rápido para quem estava de fora, mas para quem estava de dentro... eu via como diversas vezes, até quando Deus me colocou lá na obra, porque eu literalmente coloquei a mão na massa para fazer as coisas, Deus ministrava muito no meu coração. E eu via realmente como um tempo de preparo para aquilo que Ele ia entregar depois nas minhas mãos. E eu sentia Deus limpando
literalmente fazendo uma limpeza. Um dia ele até falou pra mim que eu precisava estar lá dentro todos os dias, que eu estive lá dentro da obra todos os dias mesmo. Sábado, domingo, a gente chegava lá às 8 da manhã, saía às 7 da noite. Já começou a viver o empreendedorismo ali na garra, entendeu? Segunda a segunda. Literalmente. E eu sentia que Deus estava removendo as coisas de mim, do meu passado, me limpando e mostrando aonde aquele lugar estava sendo construído, sabe? Em que rocha aquilo de fato estava sendo consolidado, sabe? Para depois, quando tudo tivesse pronta, eu também tivesse pronto para as coisas que ele ia fazer através da minha vida, sabe? E claro que eu tive que teve muitas noites, muitas manhãs, eu diria, assim, que é o meu tempo com Deus é sempre de manhã, antes de eu começar o meu dia, em que eu chorava e eu pedia pra Deus, eu falava, Senhor, mas por que tudo isso? Que eu não entendia o porquê ele tava fazendo isso, que eu sentia ele literalmente, assim, me espremendo, vamos dizer assim, pra poder extrair de mim depois o melhor que ele tivesse. Eu ainda tô tentando entender, assimilar um pouco. Eu vejo que as pessoas ao meu redor já me falaram isso. Até uma amiga minha, quando chegou na sexta-feira na inauguração, ela falou assim pra mim. Ela falou assim, nossa, você tá completamente diferente. Eu te conheço, e ela me conhece desde criança. Eu te conheço desde sempre, mas na hora que eu entrei naquela porta, eu vi um semblante completamente diferente em você. Ela falou assim, é como se você transicionasse de uma menina para uma mulher. E aí eu fiquei muito refletindo. E eu acredito que foi um pouco disso que Deus fez no processo comigo. E até naquela semana da inauguração, eu lembro que ele falou no meu devocional que era tempo de amadurecimento. Que eu deixava de ser uma criança para ir para uma nova fase, para uma fase de amadurecimento com novas responsabilidades, comissionar coisas que eu ainda não estava pronta. Então eu acho que esse tempo foi tempo de preparo para tudo isso, sabe? É um tempo de forja. E é interessante porque muitas vezes, ouso dizer, a maioria das vezes, quase todas, nós nunca achamos que estamos preparados. Se nós observarmos na Bíblia, tem histórias de muitos que foram chamados pelo Senhor e o que eles indagavam? Eu não, Senhor, eu não sei falar, eu não estou preparado, não vai acontecer assim. E ainda tinha alguns prepotentes que queriam ensinar Deus a ser Deus. Só que no processo, o processo, olha como é especial, né, Lu? Você obedecer, que foi um gancho que você trouxe muito forte aqui nesse episódio, obediência, obedecer e viver o processo. É ali que Deus ele vai trazendo ferramentas. E ao pouco tempo que nós nos conhecemos, o que eu tenho visto também que mudou? A sua ambiência. Totalmente. Deus começou a te colocar em mesas e te conectar com pessoas que empreendem antes mesmo de você empreender. É verdade. Então, Deus ele já foi preparando ali tudo que você precisava para te dar ferramentas. Sim. Tanto que hoje uma das pessoas muito próximas é a esposa do seu sócio e ela é uma mega empreendedora. Olha que incrível! Então, a forma como Deus vai arquitetando tudo, né? e vai preparando o ambiente é muito extraordinário. Sim. Às vezes a gente pensa, mas eu não tenho tudo pronto. Não vai ter mesmo. Não vai ter. É Ele quem nos capacita. Nós não somos capacitados nem prontos para nada, né? Eu até lembrei de uma coisa agora. Eu lembro que todas as vezes em que eu pensava, nossa, isso é grande demais para mim, Deus vinha com uma palavra e me confirmava que Ele estava comigo. E até na semana da inauguração da clínica, eu lembro que eu tava lá dentro, fazendo alguma coisa e tinha uns prestadores de serviço mexendo no portão. E aí ele já tinha terminado, eu ainda não tinha ido embora e tava lá fora. E aí eu saí lá fora e comecei a conversar com ele. Aí ele pegou e falou assim, olha, é por isso que ele tava esperando eu sair lá fora. E assim, eu não conhecia ele, não tinha sido eu que tinha conversado com ele, nem nada. E aí ele falou assim pra mim, olha, depois você lê Isaías 43, versículo 10. E Deus já falou isso comigo e agora Ele tá falando pra você.
que é pra você ser forte, que é pra você ser corajosa, que ele tá com você. E que é ele que vai te capacitar pra tudo isso aqui. E aí eu só fiquei assim, né? E assim, foi na semana da inauguração. E foi, sabe quando bate aquele medo de, nossa, tá chegando, tá tudo ficando pronto, como vai ser? E Deus o tempo todo mostrando que era Ele quem tava comigo, que era Ele quem tava me capacitando, que era só pra eu continuar. E até na semana da clínica tem a história da arca, né? Quando, na segunda-feira, eu abri a minha Bíblia e aí tava falando em 1 Reis, quando Elias vai no monte e o povo já estava há muito tempo sem chuva e ele faz aquilo com os adoradores de Baal, né? E aí não vem chuva para eles, não vem fogo, né, para eles, e pro povo de Deus vem. E aí ele fala assim para um dos dele ir lá para olhar se Deus tá mandando a chuva, porque Deus ia mandar a chuva. E aí ele falou assim, olha, eu tô vendo uma pequena nuvem. E aí foi Deus falando assim, que a nuvem estava se aproximando, porque ele tinha pedido que era para eu construir a arca, que ele faria chover. Aí eu lembro que eu até mandei, Rodrigo, olha a passagem que Deus falou hoje, como Deus é detalhista em tudo. Ele falou que a pequena nuvem tá se aproximando da arca, que a chuva tá chegando. E no dia da inauguração da clínica, Choveu. Que a arca isso. A arca tava pronta. Nossa, que lindo, muito profético. Vocês estão conseguindo sentir o peso que tem tudo isso? Olha que incrível, até o detalhe da chuva no final, a arca estando pronta, Deus mandou. Deus fala conosco o tempo todo. O tempo todo Deus está falando conosco. Lu, foi muito especial. Muito especial. Um bate-papo muito profundo. Eu senti muito a presença de Jesus o tempo todo. Eu também. E antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem na qual o Senhor colocou no seu coração. O que você diria para quem talvez vai ouvir esse episódio e talvez nem empreende? Ou já começou a empreender? O que você sente no seu coração que pulsa aí para você deixar essa mensagem para a pessoa? Eu acho que eu diria para vocês se aproximarem de Deus, buscarem de coração aberto e para vocês, quando vocês se aproximarem deles, vocês entenderem o que eles querem fazer o que ele quer fazer através da sua vida, para o lugar em que ele te colocou, as pessoas ao seu redor, o que ele pode fazer através da sua vida para que você sirva as pessoas, para que você sirva a ele, para que você honre a ele, glorifique o nome dele através da capacidade que ele te deu, porque é ele quem dá a capacidade. Uau! E deixa suas redes agora, a da clínica, que tá linda, para você ver o testemunho, e também a sua. Sim, a da clínica é Essencial Clínica Jundiaí, e o meu é Luana S. Diniz, com S no final. Nós vamos colocar aqui no vídeo e aí você acompanha. Lu, muito obrigada por hoje. Foi muito especial. Mesmo. Deus dedicou muito a minha vida e tenho certeza que edificou a vida de cada pessoa que assistiu aqui. Obrigada, viu? E você que assistiu esse episódio, se inscreva no canal e acompanhe, porque toda segunda-feira, meio-dia, nós teremos novos episódios. Esse é um espaço para que você possa ser edificada, não somente dentro do seu negócio, mas principalmente na sua vida. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!